Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Ian Active. Seu dinheiro rendendo com o sol. Breton, a sua marca. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades. Boa noite! Mais uma edição da Ravissani Live Show no ar, em rede nacional pela TV Gazeta, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, e pelo YouTube do Instituto Ravissani. Vocês estão acostumados a me escutar dizendo sorria com alegria, mas o momento não é de alegria. Desde que Israel foi atacado no dia 7 de outubro pelo movimento terrorista Hamas, eu modifiquei a plástica dos nossos programas. Convidei o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, convidei o professor Samuel Feldberg, da USP e da Stand With Us, convidei o pastor Luiz Hermínio, grande liderança evangélica, Rodrigo Silva, arqueologia, Avi Gelberg, da Beit Alohem Brasil e da Universidade de Haifa no Brasil, e o professor Roque, Reni Ozzy Kukier. E nós estamos dedicando todos os nossos programas em prol de informações fidedignas, em prol de disseminar a verdade do que realmente está acontecendo em Israel. E eu escolhi a dedo um jornalista muito especial para estar conosco essa noite. Um jornalista formador de opinião e que vem se posicionando de uma forma muito clara e objetiva sobre o conflito em Israel. Ele é pai de Heleninha e marido da Fabiola. O nosso convidado de hoje foi empreendedor, já ocupou o cargo de subprefeito de Pinheiros, na capital paulista. Ele também foi secretário executivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo. E em 2020 foi convidado pela Rádio Jovem Pan, de São Paulo, para comandar o programa Morning Show. Posteriormente foi escalado para comandar o Tá na Roda ao vivo aos domingos. Nos dois programas atua como mediador dos debates e comentarista, opinando sobre os temas em evidência. Em 27 de outubro de 2021, os programas passaram a ser transmitidos também pela TV Jovem Pan News, canal por assinatura e aberto via satélite. Grande Paulo Matias, seja muito bem-vindo. Rabino, o prazer é meu. Uma ótima noite para todo mundo que está nos acompanhando agora. Um prazer enorme estar aqui. Parabéns, viu, pelo programa. Muito obrigado. Espero receber você também num momento mais alegre. Você vai ter que voltar no programa para você participar de todo o nosso show televisivo, com muita alegria e sabedoria para compartilhar. Mas hoje é um momento onde o jornalismo ele vem se posicionando. E você é um exemplo desse posicionamento. Já estive no Morning Show 2 vezes, desde que começou o conflito, já estive no Direto ao Ponto, dos seus colegas de trabalho também lá na Jovem Pan News, e esse é um momento muito difícil para a comunidade judaica mundial, porque o antissemitismo vem crescendo, fake news pelo mundo inteiro, acusando Israel, sendo que Israel está se defendendo de um ataque terrorista, está se defendendo de uma guerra que não começou. E até agora, o exato momento de agora, existem reféns israelenses na mão do movimento terrorista Hamas. E eu queria, nesse momento do nosso encontro aqui em rede nacional, perguntar para você, a sua análise sobre esse conflito. Você, como jornalista, como comunicador, jamais precisou cobrir uma guerra, não é verdade? Olha, para nós é tudo muito assustador, né, Rabino? No momento em que a gente vê imagens como as de 7 de outubro, que nunca mais vão sair das nossas memórias, né? Aquilo ali é muito forte, é muito sangrento, é muito chocante. E quando você menciona assim, o antissemitismo ele vem crescendo no mundo. Eu gosto sempre de tentar entender um pouco o fenômeno que a gente está vivendo, porque eu não acho que o antissemitismo cresce. Eu acho que o antissemitismo aparece. Por muitas vezes a gente viu pessoas, com a clareza assim, das ideias, que são antissemitas, mas no final das contas, com um bom linguajar português aqui, saiu do armário com essa guerra. As coisas ficaram mais claras, as coisas ficaram mais estampadas. E as pessoas que já eram antissemitas antes,
passaram a não conseguir mais se segurar e colocaram isso para fora de alguma maneira. Então, no momento em que a gente avalia o seguinte, o antissemitismo ele está crescendo ou o antissemitismo está aparecendo às claras? Ou seja, o antissemitismo ele já existia enraizado dentro de várias figuras públicas, vários influenciadores, vários jornalistas, o que me deixa muito envergonhado, um jornalista de alguma forma ter esse antissemitismo incrustado, enraizado, ou ele está aumentando? Pode ser os dois fenômenos, mas eu queria jogar isso na nossa conversa aqui, que é algo que me perturba. Eu acho que a guerra, ela foi muito negativa de alguma forma, mas eu acho que ela ajudou a deixar mais clara e mais claro para as pessoas que acompanham o debate público quem realmente é aquela figura que naturalmente já tinha um preconceito dentro de si enraizado ao povo judeu, só que de alguma forma estava tentando não colocar isso muito para fora. E chega uma guerra dessa, naturalmente, é da essência do ser humano, ela vai revelando ao longo do tempo o que ela realmente é. Então, eu vejo muito nessa linha. E é verdade isso, quer dizer, o antissemitismo sempre existiu e agora, nesse momento, ele está entrando em evidência por pessoas que a gente menos imaginava. Eu não consigo compreender, porque quando você vê figuras nitidamente antissemitas, são figuras muito ativas na causa do combate ao racismo. Sim, não só o racismo, como em proteção a outras minorias. Eu não consigo compreender essa equação. Eu não Sim. consigo compreender como uma pessoa pode ser antissemita e ter um antissemitismo enraizado e, ao mesmo tempo, ser defensor do combate ao racismo. Dizer que é defensor das minorias, que vai defender de alguma forma os gays, os oprimidos, as figuras que não têm acesso a uma educação de qualidade. Ou seja, a equação não fecha, Rabino. É isso que me causa indignação. Não fecha. Ou você vai defender de alguma forma o combate ao preconceito contra qualquer gênero, qualquer figura humana, ou você não está defendendo nada. Qualquer forma de perseguição, você está simplesmente sendo um hipócrita incoerente. Sim. E eu acho que a sociedade está um pouco cansada disso. E o que dói muito também, Matias, e quero escutar a sua opinião como jornalista, é que muitas pessoas estão querendo utilizar desse contexto trágico para justificar uma narrativa, né, para defender algum tipo de causa, sendo que nós sabemos que não existe um conflito aqui entre Israel e Palestina. É um conflito entre Israel e o Hamas. Sim. E muitas organizações estão querendo utilizar a bandeira do Hamas e de outras células terroristas para libertar a Palestina, para defender uma causa que Israel sempre teve aberto para dialogar e para fazer acontecer. E se até hoje não aconteceu, nós sabemos que é por causa do terror. Rabino, a gente que trabalha com comunicação, a gente tem a clareza, sim, quando a gente vê o debate público, obviamente que quem talvez esteja do outro lado ali da câmera não tem o acesso às informações e por muitas vezes a vivência que a gente tem ali do que é se fazer comunicação. Mas existe uma coisa chamada guerra de narrativas. E isso é por muitas vezes utilizada como uma estratégia de comunicação muito clara. Então, no momento em que a gente tem uma guerra dessas, qualquer figura pública que coloca o debate da causa palestina neste momento e neste processo, está simplesmente com a intenção de confundir o espectador. Há uma intenção muito clara ali de desvio narrativo, de desvio factual, porque a discussão não está sendo feita sobre a causa palestina, que, diga-se de passagem, é uma causa legítima. Claro. Eu defendo os dois Claro. estados e não tenho o menor problema de Claro. dizer isso. Eu acho legítima a causa. Agora, eu não acho que é possível a gente fazer qualquer tipo de diálogo e de debate se pautando na causa palestina acima do terrorismo que o Hamas promoveu. A confusão que é promovida... Diminuindo a gravidade de terrorismo. A confusão que é promovida por muitas vezes em quem coloca a causa da Palestina neste meio de debate faz com que as pessoas saiam do foco do que é essencial. Nesse momento, o mundo precisa combater o terrorismo. Sim. Nesse momento, o mundo precisa aniquilar, acabar, fazer com que não exista mais uma organização terrorista como, por exemplo, é o Hamas,
como, por exemplo, o Hezbollah, que é uma organização até muito maior do que o Hamas, muito mais perigosa do que o Hamas. O mundo precisa combater o terrorismo. A causa palestina, ela vai ser discutida, mas nesse momento é impossível qualquer tipo de iniciativa por parte de Israel que não seja, ao meu ver, essa é a minha humilde opinião, eu não consigo visualizar nenhum tipo de solução que não seja, em primeiro lugar, tomem aquela área dos terroristas do Hamas. Claro. Depois nós vamos discutir a causa palestina, claro. Depois a gente vai entrar em qualquer tipo de acordo nesse sentido. Claro. Então o que a gente vê é uma tentativa de confusão do debate público no momento em que confundem a causa palestina com o terrorismo do Hamas. Isso é uma estratégia? Isso é uma estratégia muito clara, utilizada não de hoje, né, Rabino? A gente viu debates eleitorais, a gente viu debates comportamentais, é do ofício do ser humano, por muitas vezes, colocar essas estratégias de comunicação. E vou te falar uma coisa, isso realmente confunde. Uhum. Tem peso, tem eficiência esse tipo de estratégia. Sim. Senão não seria utilizado. Porque no momento em que você coloca uma causa legítima acima do terrorismo, as pessoas têm a essência, e eu prefiro sempre acreditar nisso, a melhor das essências possíveis. E eu não vou entrar na minoria, eu vou entrar na ampla maioria das pessoas. Eu acredito no poder positivo do ser humano. E, naturalmente, uma causa como a causa palestina, ela chama a atenção de todos e ela se coloca, por muitas vezes, maior do que o combate ao terrorismo. Então, tudo é muito bem pensado, é muito bem organizado para que haja um desvio do debate. E aí, no momento em que a gente vê, há horas e horas e horas e horas e horas e horas sendo discutidas sobre a causa palestina, o que é legítimo, mas minutos e minutos, relativizando o terrorismo, segundos, sim, condenando uma ação terrorista, sim, e talvez até tornando causa. Olha, eles fizeram isso por causa disso. Não tem como. E não falando sobre. Não falando sobre. Exatamente. Enfatizando civis que sofrem qualquer guerra. Nós sabemos que na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, morreram 4 milhões de civis. Sim. Em qualquer guerra, pessoas inocentes morrem. Mas nós precisamos pensar. E as pessoas estão com preguiça de pensar. Estão se deixando levar por essas narrativas maliciosas e que estão sendo implementadas de uma maneira estratégica, como você bem falou. E eu acho isso muito perigoso, né, Rabino? Porque no momento em que você... São falas perigosas. Você relativiza o terrorismo, o próximo passo é o quê? Até onde o ser humano pode chegar se você relativiza o que foi feito no 7 de outubro? E eu diria mais, se Israel não vence essa batalha, ou se Israel... falam muito do cessar-fogo, inclusive hoje eu fiquei feliz que 50 reféns, uma negociação, Estados Unidos, Catar, Israel, porque Israel não negocia com terroristas, essa foi uma negociação intermediada pelos Estados Unidos e pelo Catar, 50 reféns israelenses vão ser libertados, 10 por dia, em 5 dias de cessar-fogo. Então já imagino crianças voltando para suas casas, mães e pais voltando a abraçar os seus filhos em segurança. Muitos outros estão lá e Israel não vai parar enquanto todos os reféns não voltarem em segurança para os seus lares. Mas se Israel agora para no meio dessa batalha que não começou, qual é a mensagem que fica para a humanidade? Que o terrorismo venceu. Isso não pode acontecer, porque Israel agora tem a responsabilidade moral, como a única democracia no Oriente Médio, como um país que sempre levantou a bandeira de direitos humanos, valores, sempre esteve lá para quebrar as barreiras do egoísmo e exportar o que existe de melhor para o mundo inteiro. É bom para a humanidade que Israel continue vivo, firme e forte, mas se Israel não vai até o fim contra essa batalha e não vence o inimigo, o terrorismo, ele se alastra pelo mundo. Como no Brasil, o governo de Israel ajudou a Polícia Federal a interceptar um ataque terrorista que iria acontecer aqui, na nossa cidade. Rabino, você sabe que eu recebi, ao longo dessa cobertura, muitos elogios, obviamente, por aqueles que me acompanham em relação à minha postura, ao meu posicionamento, mas eu recebi também algumas críticas de algumas pessoas que acham que eu deveria ser imparcial nesta guerra. Eu sempre tentei interpretar e pensar muito por que essa pessoa acha que eu deveria ser imparcial nesta guerra. Porque eu acho que críticas assim, que pregam uma imparcialidade nesta guerra, não miram algo que eu acho que é muito importante e fundamental para quem está fazendo comunicação, que são valores.
Nós, profissionais de comunicação, precisamos ser movidos por valores. Nós não somos robôs, nós não somos figuras que leem TP. Nós temos sentimentos, nós temos valores e nós somos constituídos de causas. É por isso que a gente está aqui. E eu acho inadmissível para qualquer profissional de comunicação ter imparcialidade numa guerra entre um grupo terrorista e um Estado democrático como é o Estado de Israel. É inadmissível uma imparcialidade dessa. Não pode existir uma imparcialidade assim. O que aconteceu no 7 de outubro não existe causalidade, não existe nenhum tipo de relativização. O que foi feito com crianças, com mulheres, gente de bem, gente que infelizmente não está mais aqui, que não está podendo conviver com as suas famílias, que infelizmente teve que ser vítima de um bando de assassinos, criminosos, que têm que ser exterminados da face da terra, não podem mais existir. Como é que eu vou ser imparcial numa cobertura dessa? A única democracia na região, a única que tem alternância de poder, a única que há debate, a única que privilegia direitos humanos. Como é que eu vou ter imparcialidade de chegar ao seguinte, olha, nós temos aqui o grupo terrorista Hamas, aliás... Uma resistência? Não, Rabino, teve um dia que eu estava assistindo televisão, eu não acreditei assim, eu falei, não é possível. Quando eu vi a manchete dizendo o seguinte, soldados do Hamas, eu parei na hora. Exato. Eu parei na hora e falei, desculpa, Exato. Eu não consigo. Como é que você vai interpretar alguém que pertence a um grupo terrorista como um soldado? Isso é simplesmente a desvirtuação do que é o exercício militar. E jornais implementando esse discurso. Hoje eu li que Israel vai libertar 150 terroristas e vai receber 50 reféns civis. E o jornal publicou que Israel vai libertar 150 palestinos, prisioneiros palestinos. Isso não é verdade. Sim. Então, um comunicador, ele não pode negociar os seus valores, porque ele não pode jamais esquecer que se ele recebeu esse microfone, esse megafone, ele tem que usar isso para construir e não para destruir. Não, eu acho, Rabino, se você me permitir só fazer um complemento, eu tenho sempre muito receio da imparcialidade. Porque a imparcialidade, no final das contas, ela é uma parcialidade travestida. No momento em que você diz o seguinte, eu sou um jornalista imparcial, significa o quê? Que você não pensa? Que você não tem personalidade? Você não tem personalidade, você não tem valores, você não acredita naquilo que você está dizendo. O que significa isso? Eu sou de uma era, talvez, nova do jornalismo brasileiro, que mira muito, pelo menos é a minha crença, num jornalismo que seja independente. E a independência ela é diferente da imparcialidade. A independência ela tem posicionamento, ela tem verdade, ela tem posição firme ali. E há pessoas que vão discordar, há pessoas que vão concordar, é natural do jogo, mas há uma clareza. Eu defendo muito essa honestidade em relação a posicionamento, sabe, Rabino? Porque eu acho que por muitas vezes os imparciais mentem. Sim. Os imparciais são mais parciais do que muitos que não ficam, talvez, com essa lenga-lenga do noticiário. Então, enfim, é algo que eu... E as grandes lideranças mundiais, elas nunca agradaram a todos. Elas sempre se posicionaram de acordo com os seus valores e os seus ideais. E isso é bom, porque nós sabemos que o mundo como um todo, ele está dividido entre o bem e o mal. Existe essa divisão entre o humanismo, entre os direitos humanos, entre a liberdade, entre a democracia, entre o amor ao próximo e, infelizmente, células terroristas, nazismo, atrocidades que o ser humano, ao longo da história, cometeu e que envergonha a história da humanidade. Então imagina, numa Alemanha, aqueles que não se posicionaram, silenciaram, e que tinham o microfone, que tinham a voz, e que tinham relevância para se posicionar e talvez impedir que uma das catástrofes mais tristes da nossa história e do povo judeu como um todo acontecesse. Então, reforço isso que você acabou de falar.
o posicionamento e a imparcialidade, ela precisa ser enfatizada, principalmente num momento como esse tão delicado. Agora, Matias, você me perguntou no seu programa sobre o Itamaraty. E eu vou agora fazer essa pergunta sobre o Itamaraty para você no meu programa. Qual que está sendo a sua visão em relação ao governo federal, principalmente agora que recebemos a notícia de que o embaixador da Palestina foi condecorado pelo presidente da República Federativa do Brasil? Rabino, eu sou alguém que enxerga, de alguma forma, a atuação por parte do Brasil nesse conflito de uma forma muito negativa mesmo, porque eu acho que faltou ao Brasil um posicionamento muito claro em relação ao combate ao terrorismo. E eu acho que isso vem dessa questão de valores mesmo, de você, de alguma forma, enxergar o terrorismo não como qualquer tipo de solução ou consequência de uma determinada ação, e sim como algo que deve ser eliminado, exterminado de todas as formas. Vale destacar que o processo de repatriação dos brasileiros foi um processo bem sucedido. Foram aí 1.500, 1.600 brasileiros que conseguiram, o governo até foi ágil nesse sentido, mas eu acho que faltou um posicionamento muito claro por parte do presidente da República, por parte das relações exteriores brasileiras em relação ao combate ao terrorismo, né? Por muitas vezes em posicionamentos a gente não viu essa condenação que na minha avaliação deveria ter sido feita. Então eu acho que aquilo ali, por muitas vezes, me deixa envergonhado como brasileiro. Eu acho que o Brasil deveria ter uma outra posição que não fosse essa. Mas vale destacar que, do ponto de vista das relações exteriores, há uma confusão geral, não apenas no Brasil, né, Rabino? Se você for analisar, por exemplo, o posicionamento da Organização das Nações Unidas, um posicionamento vexatório em todo esse processo, né? Aquele discurso do secretário-geral da ONU, para mim, ali, foi a pá de cal em qualquer tipo de credibilidade que a organização poderia ter para ser uma possível mediadora desse conflito. No momento em que você vê, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas ser presidida pelo Irã, você simplesmente vai fazer qual tipo de raciocínio em relação a isso? O Irã é quem hoje coordena trabalhos de discussão em relação aos direitos humanos? Para mim, isso faz com que a organização perca muita credibilidade, né? Então eu acho que a gente está também num momento, do ponto de vista de relações exteriores, aí, momento de reconstrução. Acho que outras organizações vão surgir, acho que vai ter movimentos ali, porque claramente há um vácuo. Surgiu um vácuo. Surgiu uma parcialidade, surgiu um processo, uma parcialidade completamente evidente. E eu acho que as nações democráticas precisam, de alguma forma, se colocar num processo, porque uma coisa que eu enfatizo muito em relação a essa guerra, eu interpreto essa guerra não uma guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Eu interpreto essa guerra do Ocidente livre contra regimes autoritários. Isso. E eu acho que a luta do Ocidente, a luta das democracias, precisa ser em tentar se afastar e preservar a liberdade. Claro. Então, eu não enxergo apenas como Israel e o grupo terrorista Hamas. Hoje foi com Israel, amanhã pode ser com qualquer outro país, outra nação. Então, eu acho que a interpretação do que é a guerra precisa ser diferente. Lembrando que judeus e não judeus foram mortos no atentado terrorista do 7 de outubro. Lembrando que os mísseis do Hamas atingiram uma mesquita em Jerusalém. Lembrando que eles se escondem atrás de civis e que Israel avisa a população para evacuar a área. Quem tenta se mexer recebe balas na cabeça do próprio movimento terrorista Hamas. E lembrando que o governo federal, quando fala nenhum brasileiro vai ser deixado para trás, e que realmente a repatriação foi muito bem sucedida, mas tem um brasileiro sequestrado, o senhor Nussbaum. Quer dizer, esse empenho... Achamos que está sequestrado, né? Ninguém tem a certeza Esperamos que absoluta, sim, né? esperamos que sim. Mas nós esperamos esse mesmo esforço, esse mesmo empenho para que todos os brasileiros foram mortos no atentado terrorista. Sim. Brasileiros, argentinos, e nós não escutamos o que nós gostaríamos de escutar, o que nós esperávamos escutar de um governo de um país igual ao Brasil, que é um país com raízes judaicas. Você sabe disso. Teve um posicionamento muito ideológico, né? Muito ideológico. A esquerda brasileira sempre abraçou a causa palestina, mas eu volto a insistir. Eu me recuso a fazer qualquer tipo de debate sobre a causa palestina num momento como esse. Não é o momento. Nesse contexto. Não é o que está sendo discutido agora.
No momento em que você coloca a causa palestina, você relativiza todas as ações do Hamas. E isso não pode ser relativizado. Ô Paulo Matias, você falou que o antissemitismo sempre existiu, e eu concordo, mas nós não podemos deixar isso chegar no Brasil. O Brasil, que sempre foi um país multicultural, onde todas as culturas convivem em paz, e nós precisamos, como bons brasileiros, preservar, né, esse espírito de confraternidade entre as culturas que aqui residem. Como é que nós podemos evitar o aumento do antissemitismo aqui no nosso país? Eu acho que no momento em que a sociedade acordar que esse antissemitismo está sendo por muitas e muitas vezes permitido pelo Estado brasileiro. No momento em que você vê uma pessoa que sai de casa com uma camiseta do Hamas, ela está dizendo o quê? Ela está dizendo que ela apoia o Hamas? Não. Ela está dizendo que ela quer ver aniquilados todos os judeus da face da terra. Que é o que está no estatuto do Hamas. Só que aí é o seguinte, no momento em que você vê uma manifestação pró-Hamas acontecendo, como por exemplo aconteceu na Avenida Paulista, você vê o quê? Um aparato da polícia militar dando apoio para que a manifestação seja conduzida? Ninguém do Estado brasileiro, o Estado brasileiro, eu estou me referindo à máquina pública brasileira. Claro. Onde é que está o Ministério Público nessa história? Claro. Onde é que está o Poder Judiciário nessa história? Perfeito. Cadê os deputados? Cadê os vereadores dessa cidade? Tem uma manifestação antissemita sendo apoiada não, porque a Polícia Militar não foi apoiar a causa, mas foi fazer o seu trabalho de tentar, de alguma forma, conduzir os manifestantes para que a manifestação fluísse, né? Mas aparato estatal sendo utilizado para, de alguma forma, estruturar uma manifestação pró-Hamas? Rabino, partido político no Brasil recebendo dinheiro público e emitindo nota de apoio ao grupo terrorista Hamas, eu pagando do meu dinheiro o imposto suado que todos os brasileiros pagam para um partido político pegar esse dinheiro e mandar imprimir folheto de apoio ao Hamas? Camiseta, broche, isso? Bandeira. O que é isso? Então, assim, no momento em que a gente vê esse tipo de ação, a gente está vendo uma legitimação por parte de uma parcela do Estado brasileiro que está sendo leniente nesse momento. Sim. Está sendo leniente. Sim. Está fechando os olhos para o que está acontecendo. Sim. E esse antissemitismo, ele vem crescendo. As pessoas que já eram antissemitas estão aparecendo. E qual vai ser a ação? Qual é a política pública para frear isso? Em primeiro lugar, eu acho que deve existir a coerção. Se não houver, de alguma forma, um pulso firme do Estado em dizer e punir os crimes que estão acontecendo, porque eu não estou pedindo nenhum tipo de ação específica, não é algo além, eu estou pedindo que a lei seja cumprida. Claro. Dizer que os judeus precisam ser aniquilados, isso é antissemitismo, isso é crime. Agora, o crime está sendo financiado pelo Estado brasileiro. Então, eu acho que ou a gente, como sociedade, pressiona as autoridades e pressiona o poder público como um todo, e aí eu estou falando de várias instituições democráticas. Cobrar os nossos parlamentares. Que precisam se mexer. Claro, e por falar nisso, e aproveitando que o seu currículo me mostrou que você esteve já atuando na política como secretário. Aliás, tenho muito orgulho de ter sido secretário executivo da nossa querida Célia Parnes. Célia Parnes, da nossa querida comunidade judaica, uma grande ativista, Célia Parnes, que esteve como secretária no governo do Dória. Foi secretário de Desenvolvimento Social. E você foi secretário executivo... Eu era o executivo dela, o secretário de Estado daquela executivo. Pasta do Desenvolvimento Social. Exatamente. Por falar nisso, seu currículo me permite citar isso, e também sabendo que você já foi subprefeito da região de Pinheiros, e a importância citada por você, aonde as vozes parlamentares precisam fiscalizar e impedir que manifestações pró-terrorismo, que manifestações antissemitas aconteçam em solo brasileiro, eu lhe pergunto, você tem carisma, você tem as habilidades comunicativas, você tem ideais. Você já pensou em voltar para a política para levantar essas bandeiras? Rabino. Ele já vai responder isso logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí.
Estamos de volta, Aravceni Live Show em rede nacional pela TV Gazeta, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, e pelo YouTube do Instituto Aravceni. Eu tenho ao meu lado o grande jornalista do Grupo Jovem Pan de Comunicação, Paulo Matias. A política é uma responsabilidade. E você tem as habilidades. Já pensou em, paralelamente com a sua função de apresentador, voltar ao parlamento, ao Congresso? Rabino, primeiro... Seria bom. Não, eu estou falando como eleitor agora, como cidadão brasileiro. Seria bom que mais políticos pensassem como você. Rabino, eu tive uma escola na administração pública, no poder público, que foi a subprefeitura de Pinheiros. Eu fui subprefeito de Pinheiros e fui secretário executivo de Estado de Desenvolvimento Social. E eu digo sempre o seguinte, eu pude ver os dois lados da moeda, né? Porque ser subprefeito de Pinheiros é você cuidar de rico. Sim. E ser secretário executivo de Estado de Desenvolvimento Social é você cuidar do mais vulnerável. Verdade. Então eu tive nos dois extremos, né? Tanto a área mais nobre da cidade de São Paulo, quanto lidar carente com todas as, enfim, os males aí de uma pobreza que infelizmente ainda assola esse país. Eu recebi o convite da Jovem Pan em 2019, se eu não me engano, final de 2019, início de 2020. Comecei ali no Jornal da Manhã substituindo Marco Antônio Villa. Não sei se você se lembra do Villa. Claro. Tinha várias brigas ali com o Rodrigo Constantino. Sim. E aí fui para o Jornal da Manhã, depois em seguida eu fui para o 3 em 1. Você era secretário? Não. Você já não era mais? Já tinha saído, já tinha saído, eu recebi esse convite, me tornei comentarista e fui me apaixonando pela área da comunicação. Cheguei na comunicação com os meus 26 anos de idade, alguma coisa assim. E fui aprendendo. Ali comecei no rádio, fui para o YouTube e hoje estou há 2 anos na televisão, né? E também no rádio e no YouTube. E uma coisa que eu tenho certeza na minha vida é que é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser comunicador, eu amo fazer o que eu faço, apresentar programas, eu amo gerar debates na sociedade. Mediar debates. Eu amo mediar debates na sociedade. Então eu acho que eu contribuo muito mais deste ponto do que num ponto mais eleitoral. Admiro quem realmente queira se candidatar, quem tem a disposição para isso. Mas eu quero muito continuar na área da comunicação e estou aprendendo. Estou há 5 anos fazendo isso diariamente, mas para mim já foi uma escola muito grande. Assim, eu tenho muito orgulho de todo o trabalho que a gente fez e eu só consegui, acho que é válido falar isso, eu só consigo fazer o que eu faço hoje graças à experiência que eu tive na área pública. A área pública, ela foi uma preparação. Ela me deu uma interpretação do que é o Brasil, o noticiário brasileiro, como funcionam as instituições, como que é o negócio de dentro. Sim. Que eu acho que são poucos os que têm essa experiência. Então eu tenho muito orgulho, tanto da experiência na área pública quanto na comunicação. E como você enxerga a Jovem Pan? Uma emissora que hoje é referência no jornalismo nacional. Sim. E que ganha, em muitos momentos, das grandes, quando eu falo grandes, das pioneiras, né, num formato jornalístico 24 horas, né, no News. A Jovem Pan está se destacando. Eu acho que a gente tem lá, que nós trabalhamos na Jovem Pan. Eu assim, lembro que uma vez você ficou 8 horas ao vivo. Na eleição, foi o meu recorde ali, 8 horas ao vivo cobrindo a eleição argentina que elegeu o Javier Milei para recentemente nesse mês de novembro, né? Mas é muito legal você trabalhar numa emissora com 80 anos de tradição. Sim, sabe? na rádio, claro. Isso faz muita diferença, assim, claro. Porque muitos comunicadores que talvez, acho que já passaram por lá, alguns talvez tiveram essa avaliação, mas eu nunca tive essa avaliação. Muitos comunicadores, às vezes, e por muitas vezes talvez pelo sucesso, pelo nível de engajamento e tal, talvez se acharam maiores do que a emissora. E uma coisa que eu aprendi nesses 5 anos, vendo já muita gente entrar, muita gente sair, é que ninguém é maior do que um microfone que tem 80 anos de tradição, entendeu? Ninguém consegue isso. As pessoas precisam valorizar mais os microfones. E é uma coisa que eu valorizo muito. Eu tenho muito orgulho de fazer parte ali do casting da Jovem Pan. Eu trabalho com muito afinco, todo dia de segunda a sexta-feira das 10 às 11h30 da manhã no Morning Show. Aos domingos no Tá na Roda das 3 às 6 horas da tarde. Ao vivo. E eu aprendi a lidar com o noticiário. É uma coisa que eu faço, não é uma coisa que me dá trabalho, é algo que eu faço com prazer. E é muito legal a gente encontrar as pessoas na rua, as pessoas que nos encontram, assim.
Elas chegam para a gente e nos recebem com muito carinho. É muito gostoso você saber que você faz parte da vida daquela determinada pessoa e que, por exemplo, às vezes você falta. Putz, fiquei rouco, não consegui fazer aquele determinado programa. Pô, mas você não foi. Estava te esperando. É algo que já está no Na dia rotina, a dia. no dia a dia. No dia a dia da pessoa. Então, fazer parte do dia a dia de uma parcela dos brasileiros é uma coisa que não tem preço. Assim. Acho que só a Jovem Pan consegue. A minha assistente Thaís, ela gosta muito da Jovem Pan. Ela deixa a TV ligada na Jovem Pan o dia inteiro, não é isso, Thaís? Ô, Matias, na sua visão, o que não pode faltar para um bom comunicador? Valores. Valores. Acho que valores nos guiam em várias e várias razões, Rabino. Vários motivos, várias causas. Eu acho que os valores, eles constroem a personalidade de qualquer comunicador. E um comunicador, ele é o quê? Ele é uma personalidade com microfone. Uma personalidade, eu não estou me referindo a uma personalidade artística. Ele é simplesmente um conjunto de valores que vão ganhar uma repercussão, uma reverberação maior. É isso. Acho que a gente tem que ter esses valores muito claros no momento em que a gente faz comunicação e saber, é uma coisa que eu tento de todas as formas nunca esquecer, que a nossa responsabilidade é muito grande. Muito grande. Porque no momento em que eu chamo terroristas do Hamas de soldados... Resistência. Eu estou promovendo o mal. Sim. Eu estou promovendo até, por muitas vezes, crimes que sejam indiretos, mas eu estou promovendo. Eu estou auxiliando no antissemitismo. Eu estou fazendo com que haja ali... Legitimação... e justificação injustificável. São grãos, sim. Mas grãos que vão somando e, obviamente, isso vem numa crescente. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu acho que o que não pode faltar são valores e, talvez, a noção da nossa responsabilidade. Essa responsabilidade, ela não pode sair da cabeça de um comunicador. Não pode sair da mente de um comunicador. Não pode sair da mente de um presidente da República. Sem dúvida. Não pode sair da mente de um parlamentar, de um apresentador, de um líder religioso. Ele não sabe quantas vidas ele influencia, não só na sua fala, até a cor da gravata dele. Sem dúvida. Até a maneira dele se vestir, a maneira tudo fala, né? de se comunicar. Tudo é uma vitrine. Sem dúvida. Por isso que o termo influenciadores é um termo correto, porque existe lá seguidores que se influenciam pelaquela autoridade, pelaquela liderança, e a responsabilidade de uma fala, às vezes as consequências são inimagináveis e a catástrofe é irreversível. Sim. É irreversível. Sim. Paulo Matias, então a política não vai, a comunicação te seduziu de tal maneira que você decidiu, a minha missão vai ser desempenhada Rabino, aqui, na emissora. Mas você pode conciliar. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, Rabino. Se tem uma coisa que eu agradeço muito a Deus, sim, foi de ter me apresentado à comunicação da forma que foi. Então, você está diante de alguém que tem prazer e dá para ver, trabalhar dá para ver que no programa lá você está bem à vontade, você está fazendo o que você gosta. E quem faz o que gosta não trabalha, se diverte. É isso. Paulo Matias. Como é que é o Paulo Matias em casa, com a Heleninha, com a Fabiola? Porque domingo, imagina, domingo ao vivo, no ápice do domingo, que é um dia que as crianças, as esposas, não é? Estão esperando os seus maridos para um passeio, para um momento em família, está lá o Matias ao vivo para o Brasil e para o mundo pela Jovem Pan. O Paulo de casa é um Paulo completamente, como é que eu posso dizer, apaixonado pelas duas que moram comigo, tanto a minha filha quanto a minha esposa. A idade da Heleninha? Heleninha está com 4 anos, vai fazer 5 anos. Um baby? Não. É um baby. Esses dias, Rabino, vou te contar rapidamente, estava me trocando para ir para a Jovem Pan e tal, ela também se arrumando para ir para a escola, e ela é muito vaidosa, minha filha é vaidosa, assim, ela gosta de pentear, de se arrumar, aquela coisa toda. Ela fala, papai, como é que tá minha roupa hoje e tal? Ela chegou para mim e falou assim, papai, 4 anos de idade, você acha que hoje eu tô style? Eu falei, gente, não é possível. 4 anos de idade. É uma delícia, assim, é o que traz combustível para a gente conseguir lidar com um noticiário
tão assim... E noticiário não é fácil de fazer, Exato. porque às vezes você está lá com dois opostos, né, que para que o diálogo aconteça. Sem dúvida. Né? Essa pauta ela é desenhada pela diretora, a Mariana Vasquez. Mariana Vasquez, que sempre nos tratou muito bem, querida diretora do programa Sim. Morning Show, a Mariana. E ela desenha a pauta para que sempre exista um diálogo entre os comentaristas, entre o apresentador, e muitas vezes pontos de debate, não de conflito, de debate civilizado e pacífico. Mas, ao vivo, programas, nós sabemos, já vivenciou algum momento de tensão e que você teve que improvisar e teve que usar das suas habilidades diplomáticas para resolver a questão, que você possa revelar aqui no nosso programa? Que a pergunta é outra. Teve algum dia... Que não teve. Que não teve. Ali é muito difícil, a gente viveu vários momentos ali no programa, né? Porque o debate público ele vai mudando ao longo do tempo. E a gente passou por fases no Brasil de um debate público muito radicalizado, em que as pessoas tinham a crença que eram donas de opiniões e não estavam dispostas a sentar com aquele que divergia para conversar. Então, eu sempre fui uma voz ali que tentei, de alguma forma, trazer um pouco do bom senso e, principalmente, da necessidade das pessoas sentarem para dialogar. Eu não sou um cara que acredito que a direita está 100% certa e nem que a esquerda está 100% errada e vice-versa. Eu acredito muito que há necessidade, hoje no Brasil, da gente cultivar mais o diálogo com aqueles que a gente não concorda. Óbvio, pautado em limites, em valores, como, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês essa questão do grupo terrorista Hamas. Mas aqui no debate público brasileiro é importante a gente tentar, de alguma forma, cultivar esse diálogo que, infelizmente, se perdeu aí ao longo do tempo. Então, eu sempre fui uma figura que tentou puxar para esse lado. Num momento de um Brasil muito polarizado, sempre foi muito difícil isso, né? No ano passado, imagina, os nervos das pessoas estavam à flor da pele, né? As pessoas se odiavam cada vez mais de uma forma muito intensa. E eu tentei ali, de alguma forma, fazer esse diálogo. E várias situações aconteceram que, enfim... Tem alguma que te marcou que você possa falar? Eu acho que ali, todo santo dia, nós tínhamos ali problemas, nós tínhamos, por muitas vezes, debates mais acalorados que exigiam ali um certo freio, entendeu? Eu sempre procurei exercer esse freio. Mas tem momentos, assim, eu me lembro o dia que nós entrevistamos, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que nem mais está vivo. O Olavo de Carvalho é aquele filósofo. Enfim, ele ficou extremamente exaltado numa determinada entrevista que a gente fez com um dos nossos comentaristas, que era o Joel Pinheiro da Fonseca. Ao vivo, tudo ao vivo, sempre ao vivo. E ali eu precisei agir de alguma forma para que houvesse continuidade, né? Então são vários e vários momentos ali que eu me lembro que eu tive que ser acionado. Paulo Matias, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? Em primeiro lugar, de ser feliz. Acho que eu ser feliz, minha família, minha filha, minha esposa, as pessoas que eu amo. Acho que a felicidade é o que todos nós buscamos. É o verdadeiro sucesso. Talvez a felicidade. Mas se você me perguntar do ponto de vista profissional, é ter a oportunidade de estar sempre contribuindo no debate público. Amo fazer o que eu faço, independente do lugar, de onde for. Ganhando cada vez mais destaque, mais evidência no debate público. Eu quero colaborar com o debate para público. Que essas ideias sejam entregues para a população de uma maneira realista e com informações verdadeiras. Eu acho que é a contribuição que eu posso fazer. É o que nós mais queremos. Aliar isso a uma profissão, para mim, é o que... É o que a gente mais quer, Matias. Não precisa falar bem de Israel, só fala a verdade. Só falando a verdade já está bom. Porque, realmente, utilizar desse contexto para justificar essas narrativas, para levantar uma bandeira de uma causa, diminuindo, relativizando os massacres, os sequestros, o terrorismo na sua mais cruel essência, é aí que entra o valor de um jornalista, é aí que entra o caráter e a essência de um ser humano que não se vende, que não se corrompe por um momento curto, ser beneficiado. Por que eu falo curto?
porque o bem sempre vence o mal. Por que eu falo curto? Porque a verdade sempre vai prevalecer. Por que eu falo curto? Porque a população, o povo, tem a sensibilidade de enxergar a verdadeira índole de um artista, de um líder, de um político, de um empresário. Então, o rei Salomão escreve: Kamaim panim el panim, assim como a água reflete as faces, da mesma maneira, ken leva adam el adam, da mesma maneira, o coração do ser humano em relação aos outros seres humanos. Então, essa transparência, sim, ela chega um momento em que ela ganha a evidência e a reciprocidade da comunidade maior. Matias, nossos seguidores das redes sociais, by Rav Sani, no Instagram, sabiam da sua presença aqui. Olha só. E você que é um apresentador da Jovem Pan, você que é um jornalista que tem a sua audiência também, todos sabiam da sua presença e enviaram perguntas para você responder aqui no nosso programa. Fique à vontade para respondê-las ou não. Ele já vai responder logo, logo, depois de um breve intervalo. Não saia daí que as perguntas são muito boas. Estamos de volta, Rav Sani Live Show em rede nacional pela TV Gazeta, pelo Facebook de Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, pelo YouTube do Instituto Rav Sani. Eu tenho ao meu lado o grande jornalista da Jovem Pan News, Paulo Matias, e os nossos seguidores enviaram muitas perguntas. Vamos ver aqui uma pergunta, seguidora Fabiola Matias. Não, estou brincando. Sua esposa. Essa aí deve ser uma pergunta tensa. Vamos pular essa pergunta da sua esposa. Pergunta da nossa querida seguidora Fernanda. Sob seu prisma, qual a melhor forma de se chegar a uma paz segura? Pergunta que todo mundo quer descobrir a fórmula mágica de uma paz segura, não é verdade? Eu acho que, acima de tudo, vencendo o terrorismo. Não é, Matias? Assim, a partir do momento que se vence o terrorismo, que não permite que o outro lado exista e que o outro lado tenha o direito de sobreviver, aí sim nós podemos elaborar e desenhar. Rabino, a gente não consegue fazer grandes previsões e nem somos os donos da verdade nesse sentido, que obviamente é um processo muito complexo, né? Mas eu acho que tem um primeiro passo que é obrigatório. Se não for feito isso, eu não consigo vislumbrar nenhum outro passo, que é você tirar o Hamas do poder na faixa de Gaza. Exato. Enquanto o Hamas não sair do poder na faixa de Gaza, para mim não existe nenhuma outra discussão de paz que possa existir. Então, a primeira etapa precisa ser vencida. E eu acho que ela já está sendo. Venceremos. Matias, mais uma pergunta. Seguidora Marina. Sou judia brasileira e estou sofrendo preconceito na faculdade. Como os brasileiros podem ajudar para que o antissemitismo não cresça em nosso país? Olha, no que nos cabe, nós estamos tentando, de todas as formas, deixar essa onda de semitismo o mais clara possível. Agora, o que eu acho que cabe ao brasileiro a cada hoje, brasileiro. O que eu acho que cabe ao brasileiro é cobrar as autoridades públicas. Está tendo uma dormência do brasileiro em relação a essas manifestações e isso preocupa muito. Então, da mesma forma que saíram às ruas para combater a corrupção, agora tem que sair às ruas para pedir punição a quem, de alguma forma, é antissemita. Isso eu não tenho a menor dúvida. Aliás, eu acho que há uma carência de uma mobilização nesse sentido da sociedade brasileira. Claro. Os brasileiros não podem olhar e achar isso normal, porque o antissemitismo ele é muito perigoso, né, Rabino? Muito. Principalmente no momento em que ele entra dentro da esfera da normalidade. Como ele da banalização. Da normalidade, sim. Como ele está entrando agora. Sim. É normal uma manifestação na Avenida Paulista com pessoas vestindo a camiseta do Hamas. Normal. É normal um partido político financiar um manifesto pro Hamas. É normal. Só que no momento em que você acha isso normal, você começa a simplesmente desvirtuar toda a questão factual dessa situação e dessa história. E isso me preocupa muito. Eu acho que há também uma dormência do brasileiro como um todo que precisa, acho que, começar a se mobilizar nesse sentido. E qual que é a mobilização? Cobrar as autoridades públicas. Cobrar, se posicionar, não silenciar, isso é fundamental. Exato. Fundamental. Mais uma pergunta da nossa seguidora
Deixa eu abrir aqui. Nossa seguidora Sabrina. Uma pergunta política, que não tem a ver com o conflito. Tem a ver sim com o conflito. Como avalia a resposta internacional até o momento em relação ao conflito? Pífia. Exato. Absolutamente, fraquíssima. Absolutamente pífia, Sim. vergonhosa, uma manifestação que, de alguma forma, cria algum tipo de equivalência na história, né? E faz com que a história seja absolutamente deturpada do ponto de vista do noticiário, né? No momento em que você cria algum tipo de possibilidade de se colocar numa mesma mesa Hamas e o grupo e o Estado de Israel, você simplesmente faz com que o debate público seja pautado em fake news, né? Então, eu acho que a comunidade internacional ela teve uma atuação pífia. Os organismos internacionais, como eu mencionei aqui no programa, foram pífios nessa guerra e eu acho que estão se mostrando cada vez menos necessários do ponto de vista prático. Vai precisar de diplomacia, vai precisar dos organismos internacionais. E do jeito que eles estão hoje, eu só vejo um sucateamento. Criminalizar o antissemitismo, criminalizar o racismo, criminalizar o terrorismo. Qualquer tipo de manifestação que legitima terrorismo tem que ser criminalizada. Sem dúvida. E a pessoa tem que pagar por isso. Sem dúvida. Com a pena da lei. Rabino, a gente viu tantas discussões sendo feitas no Brasil. Por exemplo, eu já vi, sei lá, discussões querendo, de alguma forma, regulamentar o humor no Brasil. Ah, não pode fazer a piada. Nós temos um grande amigo em comum, que é o nosso querido Danilo Gentili. Sim, querido Danilo. E o Danilo e eu, a gente conversa muito sobre isso, assim... Quantas vezes a gente não viu tentativas de regulamentar a piada daquele determinado humorista que de alguma forma pode ter deixado uma pessoa infeliz ou triste? Quanta energia gasta? Meu Deus, claramente há um problema muito maior, muito superior do que uma determinada piada que precisa ser enfrentado. E hoje, quem silencia, de uma certa maneira, ele está sendo um protagonista para que essa onda cresça. Porque o terrorista armado, com o pano na cabeça, nós sabemos detectar. E nós sabemos distinguir da sociedade maior. Mas aqueles que intelectualmente, com argumentações, claro, relativizações, tentam se basear nesse contexto para igualar, imaginem vocês, igualar o Estado de Israel com o movimento terrorista Hamas. Não, Rabino, e nós escutamos isso não de um cidadão comum, de um presidente da República, igualando Israel ao Hamas. É muito fácil você ver quem faz essa relativização. É um momento muito delicado, doloroso. Você vai ver uma figura falando 5, 10 segundos no máximo sobre o Hamas e os outros 10 minutos da fala só debruçados na causa palestina. Isso aí é uma clara confusão argumentativa que está sendo colocada no debate público. Ignorância pura, muitas vezes. Talvez nós precisamos nos empenhar mais na educação, na conscientização. Sim. Outras emissoras precisam se espelhar mais na... A Jovem Pan tem se posicionado de uma forma muito honrosa nesse conflito. Inclusive, queria, no meu programa aqui, em Rede Nacional, agradecer o Grupo Jovem Pan de Comunicação por todo o espaço que vem abrindo para que grandes personalidades da nossa comunidade judaica possam ir lá e conscientizar e falar a verdade. Sim. Basta falar a verdade. É isso. Paulo Matias, qual a maior lição que fica desse conflito para nós? A maior lição desse conflito é que a guerra vai passar. Agora, como nós passaremos por ela? Mais fortalecidos, mais unidos, mais humanos? Qual que é a maior lição que fica desse conflito? Eu acho que a lição que fica desse conflito é que nós temos, de todas as formas, que pensar num noticiário e na formação da nossa opinião baseada em visões diferentes para que você possa vir a constituir a sua, entendeu? Eu vejo muita gente, talvez, dizendo o seguinte, olha, eu só ouço a Jovem Pan, só assisto Jovem Pan. E eu falo, continue. Mas dá uma olhada também na outra e compara. Compara, faz a comparação, a gente precisa ter o senso crítico das pessoas. Da mesma forma, do outro lado, é importante as pessoas que não
concordam sentarem para dialogar. Claro. Então, acho que um dos legados dessa guerra é que valores são importantes e, principalmente, a forma como o brasileiro vai se nutrir de informações também é importante. Paulo Matias, ficaria com você aqui a noite inteira, porque você é um jornalista profissional, acima de tudo, você é um comunicador excepcional, você é um pai de família, você é um bom brasileiro, um bom cidadão e tem um coração de ouro. E num momento tão importante, não está em cima do muro. Sim. Num momento tão importante da humanidade, você é daqueles que está se posicionando e não tem receio de falar o que o seu coração, o que os seus valores, o que a sua educação sempre lhe orientou a pensar e a se pronunciar. Sim. Eu te agradeço, te abençoo e que a gente possa em breve celebrar a paz, celebrar a volta de todos os reféns para os seus lares, com vida, com saúde, e que Israel, o mais rápido possível, vença essa guerra contra o terrorismo, liberte os palestinos do Hamas e o mundo do mal do terrorismo. Shalom, que haja paz. Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. E a Active. Seu dinheiro rendendo com o sol. Breton, a sua marca. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.